Ah, peguei você. Você achou que não teria nada, né? Hoje não vai ter aula, o professor não apareceu, o quadro tá vazio. E aí, de repente, essa figura monstruosa aparece para você. Professor Oshito. É isso aí. Olha só, hoje vamos estudar parte 4 da internet, né? Já falamos de história, já falamos de entidades, meios de conexão. Agora vamos falar da World Wide Web. Olha só, World Wide Web do glorioso Tim Berners, tá? Bom, já falamos da história, vocês viram lá por que a internet foi criada, por que as redes foram criadas, não é isso? Já falamos também das entidades, todas aquelas entidades que envolvem, né, as redes de computadores, como que a informação chega até você através de entidades, através de órgãos, né, de empresas de telecomunicação. Falamos de backbone, falamos dos meios de conexão, né? Enfim, agora é o seguinte. Nada do que nós conhecemos hoje na parte de navegação, pessoal, porque uma coisa é você montar toda uma estrutura, né, uma logística para que a informação saia lá dos Estados Unidos e chegue até agora, até aqui, né? Você que está agora assistindo essa videoaula, tem toda uma infraestrutura por trás disso. Essa infraestrutura de hardware acabamos de ver na parte de história, na parte de entidades, na parte de conexão. Agora a gente tem que entrar na infraestrutura de software, ou seja, quais são os elementos, né, que funcionam nessa rede mundial que fazem com que a informação chegue assim perfeita para você, né? Aqui nessa imagem maravilhosa para você que está estudando, quem dera, né? Eu sei. Você preferia um cara malhado, um cara todo saradão, dando aula para você, não é isso? Pois é, infelizmente, não dá para ser perfeito em tudo, né? Às vezes, no cara gordinho, você encontra o conhecimento que você precisa. Aí você aí do outro lado fala, realmente, só isso mesmo, então tá bom. Olha só, então, hoje, o World Wide Web do glorioso Tim Berners, o cara que inventou. Ô professor, vem cá, eu preciso saber que o cara que inventou a www foi o Tim Berners, sim, tá? Porque às vezes cai em concurso esse tipo de coisa, tá certo? Concurso DataPrev, como eu tinha falado na aula anterior, tá? Muito bem. Pessoal, a parte de infraestrutura de software, tá? Foi ele que criou para que tudo fosse perfeitamente distribuído de uma forma que chegasse até a sua casa e com eficiência. Então, por exemplo, hoje você consegue enviar um e-mail, hoje esse e-mail ele chega, hoje você consegue assistir essa videoaula, hoje a videoaula não trava mais, hoje a informação chega até você, hoje você consegue usar o glorioso WhatsApp, né? Em inglês, né? WhatsApp, hoje você usa o WhatsApp, né? Tranquilamente, manda mensagem. Hoje estamos conectados, né? De várias formas. Hoje a gente recebe uma enxurrada de informações por vários outros canais, né? Mas graças a quem? A Tim Berners, que inventou essa infraestrutura de software. Na verdade, foi Tim Berners que inventou a arquitetura de rede, tá? Chamada Ethernet. Que não só ele, junto com vários outros engenheiros, né, que era da sua equipe, criou a infraestrutura de rede Ethernet, tá? E essa infraestrutura de rede Ethernet foi possível, foi o start inicial para, em 1989, ser lançado a World Wide Web, tá? Mas, professor, por que esse cara, aliás, o porquê não, o que ele fez de tão importante assim, que sem isso tudo que ele fez aqui, se não tivesse isso, hoje não teríamos internet. A internet não é só pegar uma informação, a informação sai lá dos Estados Unidos, chega aqui em casa, né, onde eu estou assistindo as aulas,
né? E só, não, pessoal, para que a internet funcione corretamente, tem que ter o quê? Elementos aplicativos, tem que ter alguns elementos por trás disso para que funcione. Aí o Tim Berners pensou o seguinte: bom, já que essa rede vai ser mundial, vamos fazer assim. De um lado vai ter o usuário, tá? Que é você. Do outro lado vai ter o servidor. Os servidores, tá? Então você vai ter aqui o servidor. Esse servidor estará na nuvem, nas nuvens. Professor, os servidores ficam nas nuvens, sim, mas não nas nuvens, né? A gente chama de nuvem ou cloud, mas na verdade fica na internet, né? Então a internet, ele pensou assim, vai ser baseada em servidores, tá? E máquinas que a gente chama de clientes, tá? Então você que está aqui navegando na internet, você é um cliente. Neste momento que você está assistindo essa videoaula, eu estou dentro de um servidor aqui. E aqui nesse servidor gigantesco aqui, né, a informação está indo aí para você através de protocolos e vários outros serviços, né? E você é um cliente, você está assistindo, você está através do seu navegador assistindo os conteúdos, tá? Então o que o Tim Berners pensou? Ele pensou assim, ó, eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui uma canetinha vermelha e olha só, tudo que tem dentro dos servidores da internet a gente conhece como páginas, tá? Ele pensou assim, toda a parte de processamento, tá? É feito aqui dentro desses grandes servidores, tá certo? Ah, professor, então o processamento na internet é feito lá do servidor, isso. Se cair em concurso, anota isso, uma coisa importante, o processamento da internet é feito lá do servidor. Então isso é uma coisa que ele definiu, tá certo? Aí outra coisa, o cliente, pessoal, o cliente ele só recebe, tá? Ele só recebe dados. O cliente ele só recebe. O cliente ele recebe e também solicita. Ah, então tá. Ah, eu quero entrar no Facebook. Então você vai entrar no seu navegador e vai pedir para solicitar para entrar no Facebook. Falando ainda da infraestrutura de hardware, fora o seu computador ele tem que ser ligado a um modem, não é isso? O seu modem ligado ao quê? A um glorioso roteador. E o seu roteador é ligado àquela empresa, aquela entidade que nós falamos já na primeira aula. Qual que é o nome daquela entidade que te dá o acesso à internet? O provedor. O provedor, que também é chamado, lembra disso? De ISP, Internet Service Provider, não esquece. Então, o provedor de acesso é o seu ISP. Então tá, então nós temos o provedor. Aí o provedor vai ser ligado a um outro servidor que nós temos na internet, pessoal, chamado servidor de DNS, tá? O que é DNS? DNS é um servidorzinho que nós temos na internet que vai pegar o nome do domínio que você quer entrar. Por exemplo, assim, eu quero entrar no Facebook. Quando vocês digitam lá facebook.com e bate enter, isso aqui nós chamamos, pessoal, de domínio. Então, quando você digita o domínio, tá? O que vai acontecer? Aqui tem um servidor chamado DNS que vai pegar esse domínio e transformar ele em endereço o quê? Naquele endereço que identifica os computadores na internet. O glorioso endereço o quê? Endereço IP. Ah, tá, professor. Então, graças ao servidor de DNS, eu não preciso mais digitar o IP do Facebook, que antigamente você tinha que fazer isso. 200.7.21.30, por exemplo, tá? Não, hoje você só digita facebook.com e aí o servidor de DNS que vai fazer a tradução desse nome, tá? E ele vai localizar o servidor. E aí ele localiza na internet, olha lá, ó, o servidor
do Facebook, que é o servidor 200.1.3.4. Ah, que legal, professor. Então, olha só que maravilha. Eu vou até apagar aqui para deixar só o desenho que eu estou fazendo para visualmente ser melhor para você neste vídeo, tá? Ó, para não ficar muita bagunça aqui no quadro. Então, ó, tá aqui o nosso desenho. Você é cliente, tá? Então, você é um cliente. Você solicita, pede algo. Esse pedido vai ser enviado através do seu roteador até o provedor. Do provedor vai achar o servidor DNS que vai pegar o seu pedido, localizar ele na internet, que é na nuvem. Aí isso vai ser processado e enviado para você novamente, tá? Isso vai ser processado e enviado para você novamente. Ô professor, vem cá, isso é enviado como? Isso aqui são paginazinhas. As paginazinhas, quando vem, vai passar para o seu provedor, né? E o provedor vai transmitir essa página para cá, tá? Então, olha só, Tim Berners pensou assim: tudo que tem na internet vai estar dentro de páginas. Essas páginas são transmitidas em um formato que só o seu programinha, que um programinha que você vai ter que ter aqui lá do cliente, vai conseguir ler de uma forma bem tranquila, tá? Aí eu pergunto para você, que programa que você tem aqui lá do cliente no seu computador que lê as páginas que vêm da internet? Aí você fala, eu já sei o nome do programa. O programa é o O navegador. Tim Berners falou assim, cara, vai ter que ter um programinha. Esse programinha vai ter que, a função dele vai ser o quê? Receber os conteúdos que vêm dos servidores, tá? E visualizar, mostrar para o usuário. Só que eu quero que você anote o seguinte, tá? Ô pessoal, nesse estudo da World Wide Web, tudo que eu estou colocando aqui, você tem que ir anotando, que isso cai em concurso, que aí eles podem perguntar assim, qual que é o aplicativo instalado lá do cliente que permite a visualização das páginas? Ó, página. Então, para a página ser visualizada no seu computador, você precisa do quê? Do navegador, né? Na internet, o funcionamento é servidor. Certo ou errado? Você fala, servidor? Não. Ó, o funcionamento da internet, que é na prova do Correios, é cliente-servidor. Esse é o funcionamento da internet. O funcionamento da internet, da World Wide Web, você pode até anotar aí, ó. O funcionamento da World Wide Web, ela é baseada no funcionamento cliente-servidor. Isso sempre cai nas provas, toma cuidado, tá? Cliente-servidor. Você pode até baixar essa prova, Correios 2010 CESP, tá bom? Cliente-servidor. Legal. O processamento na internet é realizado lá do cliente, certo ou errado? Opa, como você já viu agora nessa aula, não. O processamento é feito lá do servidor. Então tá aqui, ó. Lá do servidor que você faz o processamento. Lá do cliente apenas recebe. Beleza. Outra coisa que eu quero que você anote é o seguinte, tá? É importante você saber que tem bancas como a Fundação Carlos Chagas, por exemplo, Sesgran-Rio, chamam o navegador, colocam outro nome ao navegador, tá? O navegador também ele é chamado, anota aí, de cliente web, tá? Tem banca que chama o navegador de cliente web. Então, como a maioria das provas hoje, eles pedem para você nomes de aplicativos, eles podem perguntar assim, dê nomes de clientes web, ou o Safari é um exemplo de cliente web, né? Então, ó, cliente web você tem vários hoje em dia, você tem o Safari, você tem o Opera, ou professor, então na verdade são os navegadores, isso, os navegadores. Você tem o... Lembra desse? Netscape Navigator, né? Que até ressurgiu das cinzas aí, né? Você tem vários, você deve estar usando agora o Chrome, tem o Internet Explorer, tá? Muito bem. Então, o que acontece? Todas as páginas que vêm da internet, não importa que página que ela vai ser. Professor, mas como assim que página que ela vai ser? Por exemplo,
este aqui não é o Facebook? É. Então o que acontece, pessoal? Existem dois tipos de páginas na internet. Eu quero que você anote isso. Existem as páginas dinâmicas, tá? E existem as páginas estáticas, tá certo? Então existem páginas dinâmicas e páginas estáticas. O que acontece? Quando a página é estática, não é que é porque ela é estática, é porque ela não tem animação em flash, alguma borboletinha passando. Não, ela é estática porque ela não tem vínculo com o banco de dados. Ela não consegue gravar nada em banco de dados. Ela não consegue armazenar as informações e ficar trocando as informações dentro de um banco de dados. Ou seja, as informações que você colocar numa página estática vão ficar ali pro resto da vida. Então as páginas estáticas, elas não têm ligação com o banco de dados, tá? Então podemos colocar aqui, ó, podemos colocar aqui em cima, apagando aqui, a gente está falando da World Wide Web, né, suas características, podemos colocar assim, ó, que páginas estáticas, as páginas estáticas, elas não possuem banco de dados, tá? Ou seja, você não consegue armazenar as informações, tá? Já as páginas dinâmicas, tá? É o contrário. As páginas dinâmicas possuem banco de dados, tá? Banco de dados, ou seja, você consegue gravar as informações nessas páginas. Ô professor, vem cá. Tem alguma coisa a ver com linguagem? Tem. Na aula de software, tá? A gente gravou isso na aula de software. Na aula de software, lá foi falado um pouquinho das linguagens. O que são linguagens? São pequenas instruções lógicas, né? Que criam os aplicativos. Então, por exemplo, eu não sei se você ouviu falar da linguagem Java. A linguagem Java é um programa que você tem ali e você programando, né, usando códigos, né, lógicos, você desenvolve várias outras coisas. Você desenvolve aplicativos, você desenvolve sites, né, e várias outras coisas. Então, o que acontece? Toda página ela é estática quando usa a linguagem HTML, tá? Isso aqui é muito importante, que é a linguagem estática das páginas na internet. Como a linguagem é dinâmica, você vai usar páginas dinâmicas, você vai usar linguagens dinâmicas, né? Então, por exemplo, Java é uma linguagem dinâmica, PHP é uma linguagem dinâmica, Ruby é uma linguagem dinâmica e ASP é uma linguagem dinâmica. Ah, professor, vem cá, mas isso pode cair em concurso? Pode. O problema da informática é o seguinte, uma matéria não é ligada à outra, então você pode estudar elas separadas, mas às vezes eles juntam uma com a outra. Então, por exemplo, você pode perguntar assim, sites em Java são sites estáticos, certo ou errado? Errado, certo? Porque site em Java já é um site dinâmico, porque usa linguagem dinâmica, e ela é dinâmica porque ela guarda onde? Em banco de dados. Exemplo, agora você está assistindo essa videoaula, né? Você deve estar aí com o seu, né, o seu Facebook, você deve estar com uma vontade de entrar no Facebook, não dá? Aí você pega e entra no Facebook aí, na sua residência, onde você está assistindo essa videoaula e coloca lá, estou assistindo uma aula com o professor Óstito, no canal dele do YouTube, né? E aquela informação vai ficar, as amigas vão curtir, vão dar like, não sei o quê, né? E aí você fala, realmente, a informação ficou. Ou seja, quando você escreve algo e aquela informação fica naquela página, isso é uma página dinâmica, tá certo? É uma página que sempre já está mudando os seus conteúdos dinamicamente. Bom, por que eu quis entrar nesse assunto de página estática, página dinâmica, tá certo? Por que eu quis entrar nesse assunto? Eu vou apagar aqui, porque como é uma videoaula, né, você também se pode voltar. Eu vou só apagar um pouquinho aqui, para limpar um pouco a situação aqui, ó, para a gente explicar o seguinte, tá? Para explicar o seguinte. Olha só, vamos supor que a página seja estática, tá?
Vamos supor que a página seja em HTML, ou como diz a pobre, seja em HTML. E aí, você está lá na página estática HTML, e essa, como é página estática, a informação vem, né? Porque você pediu a informação, e ela vem, e ela vem no formato HTML até o navegador. Tá? Beleza. Ô professor, e vem cá, quando chega aqui no navegador, o que acontece? O navegador diz para você, meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado. Você mandou para mim uma página estática e é exatamente esse tipo de página que eu consigo ler. Ou seja, você vai ter que anotar agora aí no seu caderno. Pega o seu caderno e anota assim. Olha só o que você vai anotar. O cliente web só lê linguagens estáticas. Você está entendendo? O navegador, isso foi uma coisa estabelecida por Tim Berners, ele pensou assim, já que o processamento vai ser a nível servidor, deixa o servidor se matando lá na casa do cliente, a informação vai chegar já processada, já prontinha, e aí vai chegar bonitinho para você. Então, já que já está processado, não precisa eu mandar numa linguagem dinâmica para o computador do cliente. Vou mandar numa linguagem estática também. Então, ou seja, para que eu vou precisar que o cliente web lê páginas dinâmicas? Não precisa, porque não importa. Se a página for dinâmica, se a página for estática, dinâmica ou estática, sempre o seu navegador só vai ler linguagens estáticas. Ou seja, ele só vai ler a linguagem HTML, tá? Ou a linguagem JavaScript, tá? Que é uma linguagem também, JavaScript, que é uma linguagem também estática. Só vai ler linguagem estática, só vai ler HTML das páginas. Mas, professor, então nós temos um problema. Peraí, agora você me confundiu, Meu Deus, professor, eu tô aqui assistindo essa aula, eu tô lá na Amazônia assistindo essa aula, tem uns macaquinhos aqui fora enchendo o saco, eu tô aqui no Rio de Janeiro olhando essa praia, pão de açúcar, eu tô aqui em Minas, eu tô aqui comendo um pão de queijo, eu tô, sei lá, no Ceará, eu tô aqui dançando um baião, eu tô em Mato Grosso, eu tô aqui no Pantanal, vem cá, eu tô aqui no Sul tomando meu chimarrão, eu tô aqui em Floripa, pensando em ir pra praia, eu tô aqui no Nordeste, que eles chamando um caminhão-pipa, e você vem me dizer que não importa se é dinâmico, se é estático, sempre o cliente web, que é o meu navegador, só vai ler estático. Isso, exato. Mas o professor, presta atenção. Vamos pegar o Facebook, professor, vamos pegar o Facebook. Ó, Facebook, Mark Zuckerberg, certo? O Facebook, ele foi feito na linguagem Perl, que é uma linguagem dinâmica, beleza? Linguagem dinâmica. Então eles fizeram em Perl, que é uma linguagem dinâmica, que é igual o Java, é parecido, entendeu? E você está dizendo que o meu perfil lá do Facebook, quando ele é enviado para o meu cliente web, ele vai chegar aqui estático, sendo que ele é dinâmico? Eu não entendi, sinceramente eu não entendi. Eu acho que você, na boa, professor, você não está bem. É o seguinte, ó, olha só como é que funciona, eu quero que você marque aí, importantíssimo, tá? Importantíssimo, você vai marcar agora, tá? Marque aí. Marca aí, ó, marca aí, os princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Ah, agora eu embolei sua cabeça. Brincadeira, olha só, então você vai colocar o seguinte, você vai colocar assim, ó, lá nos servidores da internet, existe um programa chamado, anota aí, servidor web.
Opa, servidor web, isso. Não importa se a página é estática ou dinâmica. Vai ter ali um programinha lá do servidor que vai transformar aquela página em página o quê? Estática. Então, se você está no Facebook, se você está no Banco do Brasil, você sabe que o site do Banco do Brasil foi feito em Java. Então, se você está no site do Banco do Brasil, mas professor, eu estou vendo meu extrato, eu estou vendo minha conta, você está vendo tudo que você está vendo na sua tela. Foi transformado em HTML para você, meu querido, entendeu? Ah, professor, então quer dizer que esse programinha, ele vai transformar as páginas dinâmicas em páginas estáticas, exatamente. Então, portanto, numa prova da Sesgran-Rio, Caixa Econômica Federal 2008, eles disseram o seguinte na questão 58, pega essa prova aí, meu Deus, eu até lembro do número da questão, que dizia o seguinte: as páginas dinâmicas não estão prontas para serem entregues ao cliente web na internet. Ao invés disso, elas são transformadas em códigos estáticos. Olha isso, caiu na prova para escriturário do Banco da Caixa Econômica Federal. O que você tem que fazer lá na Caixa? Você tem que ficar atrás de um computador, atendendo um bando de gente na fila, reclamando que está demorando atendimento, e um olhando para o outro, falando que vai falar com o gerente, mas nunca ninguém fala com o gerente. Aí você fala, meu Deus, é o mesmo, lá na Caixa Econômica eu só tenho que ficar atendendo as pessoas, eu não tenho que ficar sabendo se a página é estática, dinâmica, eu não tenho que saber isso. Pois é, mas para chegar lá no atendimento você tem que passar na prova. E para passar na prova, você tem que primeiro assistir aulas. Entendeu? Então, você está entendendo a sequência? Tem que ter uma sequência. Igual a internet, tem uma sequência. Então, não importa se a página é estática ou dinâmica, existe um programa chamado servidor web que vai transformar a página em estático e enviar para você no formato HTML. Tá certo? Vai enviar para você no formato HTML. Então não importa se a página é Java, se ela é PHP, se ela é Ruby, se ela é Perl, não importa, vai ser sempre HTML. Fundação Carlos Chagas, FCC. Geralmente a FCC faz muitas provas de tribunais, TRT, TRF, TJ. Então teve já provas da Fundação Carlos Chagas que eles disseram assim: o cliente web apenas lê as linguagens estáticas na internet. E muita gente não sabia. Ou páginas estáticas na internet. E teve gente que, nesse caso das páginas estáticas, marcou errado. Ah, não, página estática. Eu estou aqui no YouTube, estou assistindo aula contigo e não é estático. Que não tem nada a ver. Página estática é aquela que não tem ligação com banco de dados. Não tem nada a ver com páginas animadas. Entendeu? Ou com mídias, ok? Muito bem. Então, agora isso é uma coisa importante, para você nunca mais esquecer. Não importa o modelo do site ou da página, vai ser enviado sempre numa linguagem de texto. Aí eu quero que você marque o seguinte, ó. Toda página estática, tá? Ela também é chamada de hipertexto. Ah, professor, eu já ouvi esse termo hipertexto. Isso. Deixa eu só apagar aqui, porque tem muita informação na tela, entendeu? Aí você acaba se perdendo. Então, aqui, pronto. Que aí se você quiser voltar, você aperta o botãozinho que volta aí, tá? O bom da aula online é isso. Se tivesse uma aula presencial, né, você tem que ficar lá, ô professor, volta. Ele não vai voltar, é óbvio, entendeu? Porque se ele quiser voltar, vai ter um lá atrás reclamando. Ah, você não entendeu? Eu entendi, não vai até não. Então, o bom da aula online é isso, né? Lógico, tem que ter uma disciplina muito grande, mas ó, você pode voltar, pode avançar, pode pausar, não é isso? Então tá, limpei aqui só para escrever isso aqui. Toda página estática é um hipertexto. Ah, tá, então toda página que está nos servidores ou que vem para os navegadores, que são estáticas, são hipertextos. Professor, mas por que hipertexto? Porque são páginas com textos mais o que? Links, tá? Textos mais links, que são os hiperlinks, que são aqueles linkzinhos que você clica, ele vai, né, vai seguindo
as URLs, que a gente vai ver depois o que são URLs. Então, ó, textos mais links, hipertextos, são os hipertextos, né, formados por hiperlinks, tá certo? São páginas de texto com links. Você fala, então tá bom, então eu posso dizer então que o meu navegador só consegue ler páginas hipertextos, ou o navegador só lê o hipertexto, certo? Tá certo? Mas professor, agora tem um problema, porque eu estou aqui no seu canal do YouTube, e você está falando comigo, e eu estou te ouvindo, estou te vendo, e eu também consigo ver os outros canais do Emerson Brown, e também do Tenecker e do Aison, português. Eu consigo ver os outros professores aqui nas playlists, eu consigo ver lá em cima passando propagandas, e eu consigo ver um monte de coisa, que não é só texto e link, não está chegando só texto e link para mim, entendeu? Então tem alguma coisa errada, olha só o que tem aqui. Acontece que nem sempre o que vem do servidor é apenas textos e links. Às vezes o que vem do servidor é um vídeo. O que vem do servidor é um áudio. Às vezes você está querendo ouvir uma musiquinha, entra na Antena 1 para você, ou na CBN para ver uma notícia para você, ou entra em qualquer outro lugar para ver uma musiquinha, tá? Né? Aí você quer, sei lá, quer ver uma fotografia ou quer ver um anúncio, você clica no anúncio. Às vezes, o que é enviado para você não é só textos e links, e sim mídias, mas textos também. Professor, quando uma página ela é formada por mídias e textos, porque o que é mídia? Mídia é som, imagem, entendeu? Isso é mídia. JPEGs, no caso imagens dinâmicas, aquelas imagens em flash, você já ouviu falar do flash? Então, isso é mídia. Então, quando nós temos uma página com mídia, isso é chamado de hipermídia. Hipermídia é uma página que tem imagem, tem som, tem animação, tem tudo, isso é hipermídia. Ô professor, então, aí já vai contra o que você falou, simplesmente vai contra o que você falou. Você acabou de falar nessa videoaula que o navegador, ele só lê os hipertextos, mas ele também lê as hipermídias. Mas professor, na boa, professor, olha só, presta atenção aqui. Eu tô aqui em, deixa eu ver aqui, Mauá da Serra, eu estou aqui também lá deixa eu ver aqui outra cidade, eu estou em Porto Alegre, eu estou aqui em Floripa, eu estou aqui no Nordeste, no Piauí, eu estou aqui em Campo Grande, eu estou aqui em Belo Horizonte, eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu estou aqui em Brasília, não importa onde você esteja, eu estou aqui em Nova York, eu sou chique demais, estou aqui em Manhattan, assistindo a sua aula, é um espetáculo, eu estou aqui em algum lugar do planeta assistindo a sua aula e você acabou de dizer que o navegador, ele só lê o hipertexto, certo? Certo. Ele só lê páginas estáticas, certo? Só que agora você está dizendo que ele também consegue ler a hipermídia, que é formado por textos e mídias, sinceramente, não estava no checklist para os navegadores ler mídias, sim. Por isso que, quando você vai ver ou executar alguma mídia, ou ver uma página que é hipermídia, é necessário você instalar no seu navegador os plugins. Não esquece desse termo, plugins. Plugins são o quê? São complementos que você coloca no seu navegador para você poder ver as mídias das páginas, porque o navegador realmente não consegue ler. Então ele fala assim, opa, quem que vai me salvar? Aí eu vou pedir para o usuário instalar um plugin. Então, Windows Media Player, Flash Player, tudo isso
são plugins, ok? Para você poder ler as hipermídias, para os navegadores ler as hipermídias, certo? Bom, com isso finalizamos essa parte aqui da navegação, do estudo da World Wide Web, tá? Na próxima aula a gente continua ainda falando sobre esse assunto, ok? Mas voltamos na próxima aula aí, tá? Vai tomar um café, vai relaxar e voltamos daqui a pouquinho. Valeu, até mais!